Capítulo 6 O Evangelho posto à prova. Observamos no capítulo precedente como se desenvolve o fenômeno da descida do evoluído no terreno do involuído e vimos também a razão pela qual o choque entre as duas leis opostas resulta na crucificação, fenômeno no qual atua uma terceira lei, que se cumpre pelo sacrifício, exigência suprema da evolução. Observamos depois não apenas como o amadurecimento de um destino se verifica e torna possível assim o cumprimento de uma missão, mas também a técnica de seu desenvolvimento. Colhemos assim, ou até mesmo, como se poderia dizer, flagramos a manifestação das forças espirituais que dirigem essa missão no momento crítico em que elas, sempre encerradas no mistério, foram obrigadas a se manifestarem em nosso mundo para atuar nele, o que nos permitiu finalmente vê-las funcionarem abertamente. Ocupamo-nos, por fim, dos instrumentos menores, observando os seus métodos e a sua liquidação final. Retornamos agora à história do nosso protagonista, a qual, para tratarmos destes outros aspectos do problema, havíamos momentaneamente deixado de lado. A questão, no seu conjunto, é ampla e complexa, sendo necessário, para compreendê-la profundamente, examiná-la detalhadamente em todas as suas perspectivas. É por isso que vamos continuamente mudando o ponto de vista. Não se trata de contar aqui a história particular de um homem, mas sim de explicar o significado dela, no sentido de um conflito biológico entre as leis de planos de vida diferentes, fenômeno do qual essa história representa o eco da luta cósmica do sistema contra o antissistema para a redenção do universo. Encontramo-nos em face não só do amadurecimento de um destino cujo desenvolvimento iremos compreender, mas também do cumprimento de uma missão, fenômeno cuja técnica já estudamos. Iremos analisar também os métodos que as forças espirituais utilizam para descer e se manifestar na Terra, bem como todas as suas repercussões secundárias no ambiente em que atuam. Voltemos agora ao centro da batalha, onde se encontra o nosso protagonista, a fim de estudar o âmago da estratégia empregada, porque é exatamente neste ponto vital que se desferem os maiores ataques e que se exacerba a luta. Trata-se aqui do ponto mais vital da missão, e não de elementos acessórios, que por representarem funções secundárias, podem ser facilmente substituídos ou liquidados sem prejuízo. O que constitui o verdadeiro fulcro da missão, da batalha e da sua estratégia é um centro espiritual situado além do instrumento terreno, que é apenas um mero executor material. Este centro é o Evangelho, e atrás do Evangelho está Cristo, que nos momentos decisivos intervém e resolve, oferecendo-nos aquele maravilhoso fenômeno que vamos estudando da descida das forças do alto à terra. De tudo isto decorre algo relevante, dado pelo fato de que o cumprimento da missão tem uma significação sobretudo cristã, evangélica. Trata-se de um experimento vivido,
levado a efeito para observar a tão discutida real aplicabilidade do Evangelho na prática de nossa vida. Trata-se de uma experimentação que não só é vital para o nosso protagonista, mas também tem uma amplíssima importância, pois tem um significado de interesse geral. Por isso, enfrentaremos agora o problema da grande batalha que estamos estudando sob este seu outro aspecto, como uma experimentação evangélica que estabelece e cumpre uma missão com a finalidade de demonstrar que, contra todas as aparências, o Evangelho é também aplicável completamente em nosso terreno humano e com muita vantagem, ainda que isto pareça absurdo. Assim, esta experiência pode ser utilizada como exemplo para demonstrar uma verdade que, embora seja pouco aceita, é utilíssimo conhecer. Essa é a razão pela qual relatamos aqui esta experimentação evangélica conduzida seriamente com as regras da observação positiva no laboratório da vida. Veremos assim os fatos nos conduzirem à conclusão de que o Evangelho é verdadeiro e que a sua palavra se realiza de fato. Procuraremos, desse modo, oferecer ao involuído aquele poder que torna mais forte o evoluído, evangelicamente desarmado. Para a utilidade dos mais atrasados neste caminho, procuraremos estudar e explicar os segredos desta nova e estranha estratégia que o mundo tão pouco conhece. Seguir adiante pelo caminho retilíneo da sinceridade significa chegar muito antes do que tomar a estrada da mentira e do engano. Muitos preferem seguir o caminho da mentira e do engano porque parece mais curto, mas trata-se de um atalho no qual se escorrega a cada passo e o qual, por isto, exige mais tempo para ser percorrido do que a via mais longa da honestidade, na qual não se escorrega, porque nela apoia-se o pé na pedra firme e não na lama. Trabalhar à luz da inteligência, de onde nasce o conhecimento, exclui a incerteza da tentativa e do erro, fornecendo a calma, a oportunidade e a segurança da ação, o que resulta numa real vantagem. Quem, porém, ao contrário, atua com as forças do mal, trabalha nas trevas da ignorância, que não lhe fornecem o conhecimento e, por isso, o deixam submetido à tentativa e ao erro, condição na qual ele é conduzido àquela pressa ansiosa por orgasmos, à inoportunidade e incerteza na ação, condição que o arrasta para a falência. Não basta a afirmação teórica de que o bem é o mais forte e que por isso triunfa. É necessário explicar como se desenvolveu a experimentação que prova a verdade disso, analisar a sua técnica, o seu método de desenvolvimento, observar a oposição entre evoluído e involuído em relação às suas respectivas psicologias e estratégias, verificar por quais defeitos o involuído é levado a perder e por quais qualidades o evoluído é levado a vencer. O esquema da narrativa é simples. Trata-se do caso de um homem decidido a viver o Evangelho até o fim. Por meio dessa narrativa, cada um que se encontre nas mesmas condições pode enxergar a si mesmo. No começo do volume,
onde a narrativa teve início e veio depois a ser desenvolvida em outra direção, explicamos as razões de seu tão estranho comportamento, que denominamos a doença do Evangelho. Trata-se de uma questão de tipo de personalidade, fruto sabe-se lá de que passado seu, e também, portanto, de uma questão de destino, razão pela qual não é possível para ele aceitar a vida senão como uma missão. Esta é a experimentação evangélica que estamos realizando, a qual, embora árdua, é decisiva. Se esta experiência não tivesse êxito, aquele homem teria o direito de dizer a Cristo que ele teria naufragado por haver tomado a sério as suas palavras. Essa é uma lógica de honestidade e fidelidade, levada até as suas últimas consequências. Afinal de contas, dado o seu biótipo, não lhe restava outra escolha. No meio da invencível repugnância pela estupidez de tantas coisas humanas, onde encontrar algo verdadeiramente digno para preencher a vida? Cada um, na própria atividade, quer realizar a si mesmo de acordo com o que é, e não pode renunciar a esta realização da própria personalidade. Por outro lado, seria forçoso ser cego para não ver o contraste existente na Terra entre uma teoria representada por um evangelho proclamado e pregado e uma prática feita pela sua contínua negação. Qual das duas teria razão, Cristo ou o mundo? Por que não tentar, então, esta suprema experimentação para ver nos fatos se o Evangelho é verdadeiro, aplicável na realidade de nossa vida humana, bem como quais são as suas razões e resultados? Tratava-se de um caminho de pesquisa que, sendo conduzido com critérios racionais e objetivos, deveria conduzir à descoberta do mecanismo íntimo e vital do Evangelho para explicar a sua posição lógica no funcionamento das leis da vida e da evolução, revelando, enfim, o segredo da sua estranha técnica para vencer na vida sem armas. Tornava-se fascinante estudar seriamente essa tão difundida loucura e verificar a razão pela qual ela, não obstante tão pregada, é tão pouco aplicada. Tornava-se necessário controlar diretamente, com a própria experiência pessoal, quem teria razão entre os dois opositores. Cristo, com suas afirmações enunciadas em nome do Pai e confirmadas com o martírio, ou o mundo, que se acha sábio por fazer pouco caso e rir-se de Cristo, acreditando de fato no contrário. A experimentação era muito mais interessante do que aquelas com as quais se costuma preencher a vida, tais como riqueza, poder, sensualidade, orgulho, etc. Como, então, ainda acreditar nessas coisas e cair dentro delas, para somente depois perceber que tudo é vaidade e ilusão? Este é o oceano de enganos em que os primitivos inexperientes gostam de navegar para colherem desilusão. Em vez disso, além do valor que teria como exemplo para os outros, quão mais valeria, sobretudo para si mesmo, possuir uma prova experimental pessoal acerca de tão escaldante argumento que abarca toda a conduta humana.
Desde jovem, o nosso protagonista havia compreendido, por instinto, as velhacarias das coisas humanas. Assim, recusando-se a esperar o fim da vida para compreendê-las e só então chorar sobre a vaidade das coisas e rebelar-se instintivamente a aceitar a vida, como fazem os demais, certo dia ele tomou na mão o Evangelho e disse, abre aspas, quero colocá-lo à prova, experimentando-o em minha própria vida. Se ele é verdadeiro, Cristo haverá de me ajudar. Se não for, então tudo há de cair comigo. Assim, das duas uma. Ou o Evangelho tem razão e, portanto, não irá me matar, mas sim me salvar, resultado que não sei como poderá ocorrer, mas que certamente será um prodígio tão surpreendente quanto um cordeiro vencer os lobos indo ao encontro deles desarmado para abraçá-los, ou então, pelo contrário, o Evangelho não tem razão e irá me matar, dando razão ao mundo, resultado no qual não terei morrido pelas estúpidas e comuns malvadezas humanas, mas sim por algo digno, que foi querer seguir a Cristo. Nesse caso, terei a grande vantagem de não ter morrido pela minha imbecilidade ou malvadez, mas sim inocentemente, por haver acreditado em Cristo, a quem então caberá a responsabilidade. Fecha aspas. O resultado, em todo caso, é de elevado interesse. Como então se comportaria o alto, tanto antes em relação à realização de um caso assim, como depois, para julgá-lo, estabelecendo as respectivas consequências? Tudo isto representava uma espécie de desafio ao alto, exigindo que o próprio alto se manifestasse diretamente e desse, assim, provas evidentes, capazes de fornecer um testemunho experimental incontestável da verdade do Evangelho. Estas provas, depois, poderiam sobrepujar o caso particular do experimentador para se elevarem como exemplo coletivo de significação universal para todos. E quem sabe essa experimentação inusitada viesse a fazer parte integrante daquela missão que estamos expondo, servindo como uma prova positiva para demonstrar e confirmar a sua verdade. É certo que o mundo de hoje não pode mais se satisfazer com uma fé cega, pois tem necessidade de provas convincentes. Para os homens positivos, práticos e de ação, que dirigem o mundo e que são a maioria, é preciso abrir uma janela para outros mundos superiores, que não pareçam utopia para eles. Se não introduzirmos esses novos elementos no mundo para a sua salvação, nada mais restará hoje senão o desespero ou a destruição recíproca. Estes problemas não surgiam no estado de inércia mental dos séculos anteriores, quando era possível adormecer em paz, encobrindo-os com a tradicional mentira. Hoje, porém, o torniquete da dor bate nos ombros do homem moderno, que pode tudo, exceto adormecer. A dor impõe novas perguntas e respostas, obrigando a inteligência a desvendá-las. Chegou a dura hora do destino do mundo, na qual se impõe que todos, bons e maus, comecem a viver seriamente para enfrentar e resolver os problemas num sentido ou em outro,
mas sempre à luz da razão, dando-se conta e assumindo a responsabilidade dos seus atos. A bela comédia dos séculos transcorridos, com a qual tranquilamente o mundo havia se acostumado a zombar de Deus e da sua lei, está se tornando hoje uma tragédia, uma nova e dura experiência, na qual está em jogo a própria vida. Foi por estas razões também que o nosso homem entregou-se à experimentação. Ele próprio se ressentia deste estado de alma geral, desta necessidade absoluta de ter clareza e sinceridade em todos os caminhos, ainda que fosse aquele considerado pelos antepassados como o caminho do mal. Sentia a necessidade de ter de viver com os olhos abertos, sabendo as razões e as consequências da própria conduta, de ter de compreender e saber as razões, tanto as do bem como as do mal, a fim de que, mesmo escolhendo as sendas do mal, jamais se fizesse isso cegamente, por instinto, como fazem os primitivos, mas sim vendo bem claramente, por haver feito o cálculo exato das vantagens da própria escolha. Se o bem é verdadeiramente bem, então ele deve se revelar à razão como o caminho mais conveniente, porque deve nos conduzir à nossa maior utilidade. Se nos for vedado enfrentar os problemas morais e religiosos com esta honesta franqueza, isto significa que a solução oferecida hoje ao mundo é um artifício para esconder algo que se quer manter oculto. Numa hora de revisão geral de todos os valores humanos, a experimentação que o nosso protagonista impunha a si mesmo correspondia não só às suas condições particulares, mas também a exigências de ordem geral. Evidentemente, a dor, chave da evolução, está despertando a inteligência do mundo, a fim de encaminhá-lo a um novo amadurecimento. Assim, ele decidiu fazer a grande experimentação. Qualquer que viesse a ser o resultado dela, ele teria procurado utilizar a vida para finalidades mais elevadas, ao invés daquelas baixas e estúpidas de tantos outros. Colocar a vida a serviço de instintos animais, guiando-se por estes instintos e não pela inteligência, era um método impróprio para o seu biótipo. Sua natureza era diferente e o levava a uma espécie de incompatibilidade com os métodos dominantes. Ele procurava se adaptar, mantendo um sentido de respeito aos sistemas do próximo. Mas deste seu respeito, o próximo se aproveitava para se impor a ele. Enquanto ele procurava colaborar, os outros avizinhavam-se para dominar. Sacrificara-se para colaborar e só encontrava quem queria explorá-lo. O que, afinal, queriam dele? Seria possível que para viver naquele plano fosse necessária a revolta? Seria a revolta uma exigência da vida por ser a única resposta capaz de ser compreendida pelos outros? Foi assim que aquele homem estranho começou a viver o Evangelho, tendo em vista não só os perigos implícitos e as suas consequências, mas também as conclusões que seriam alcançadas. A experimentação devia ser efetuada com seriedade e precisão, como uma pesquisa de laboratório, observando exatamente as condições e reações.
como se desenvolveria uma vida guiada por tão estranhas diretrizes. Era necessário conduzir a experimentação com inteligência para não errar nas conclusões. Assim se desenvolveu a sua grande aventura. A prova foi realizada com a observância de todas as regras da arte, que foi controlada racionalmente e estudada positivamente, para dela tirar conclusões corretas. Desenvolveu-se desse modo a vida do nosso protagonista. O caminho foi longo e duro. Por um grande período, o Evangelho foi vivido na sua parte negativa, como renúncia, aceitação e dor. Assim, coube a ele resignar-se e adaptar-se a sofrer em solidão e silêncio. Uma vida triste, toda voltada ao seu interior, para onde aquela alma era rechaçada pelo contínuo desferrar dos golpes de todos quantos, como lobos farejando o cordeiro, encetavam os primeiros passos para o banquete. Mas, enquanto para esses tipos tudo se resumia na banal manifestação de instintos, nele a inteligência afinava-se na amargura e a introspecção aprofundava-se cada vez mais. Era duro e difícil, mas havia nisto um grato sabor de potência naquele Evangelho, na sua exigência de que ele soubesse viver como cordeiro entre os lobos, abandonando todas as armas, consciente da alegria dos lobos no antegozo do banquete daquele que, havendo-se feito cordeiro, podia ser devorado impunemente. Quão agradável convite isso representava para os lobos! No entanto, para ele era apenas o martírio da maceração e do amadurecimento. Seria então a via da crucificação a forma que a evolução realizada pelo Evangelho teria que assumir para alcançar a sua realização? Seria a destruição da animalidade a primeira fase da técnica da ascensão para o involuído? Isto perdurou por vários anos. A opinião pública estava contra ele, pois o considerava um vencido e um imbecil. Assim, ele começava a se resignar a morrer, aceitando a segunda daquelas duas conclusões, segundo a qual o Evangelho, ainda que teoricamente justo, não era na prática aplicável na terra. Qualquer outro indivíduo em seu lugar, chegando a este ponto, teria abandonado a experimentação e seguido o caminho mais seguro, que é adotado pelo mundo e cujos efeitos são imediatos. Mas o nosso personagem era um homem estranho, que não aceitava aquele caminho e aquele tipo de vida. Não lhe restava, portanto, outra escolha senão ir até o fim, tanto mais que uma experimentação, conduzida até a metade, não o autorizava a tirar qualquer conclusão. De outro modo, não apenas a culpa seria sua se a prova não tivesse êxito, mas também, na sua morte, ele não teria nenhum direito de afirmar que havia sido destruído por ter acreditado no Evangelho, pelo qual teria sido induzido a engano. Decidiu, portanto, continuar até o fim e se deixar matar, mas somente por Cristo, e isto unicamente porque a sua vontade sempre foi seguir o Evangelho. No entanto, ele havia compreendido uma coisa: se o mundo afirma que o Evangelho não é praticável na terra,
isto podia ter sua razão exatamente neste cansaço prematuro, que induz a parar no meio do desenvolvimento do fenômeno, cujo decurso havia de ser bem mais longo. É preciso ser cauteloso no julgamento e não ter tanta pressa em liquidar assim, leviana e superficialmente, um fenômeno de tal monta como o evangélico, em torno do qual gira a humanidade. Uma das razões que induziram o nosso experimentador a continuar em suas indagações a todo custo foi precisamente a possibilidade de haver alguma outra causa pela qual o Evangelho continuava a se apresentar nesta sua forma invertida, que induz a maioria a abandoná-lo. Devia haver uma espécie de barreira do som a ser ultrapassada, para que tudo depois mudasse radicalmente. O problema estava em ter a resistência necessária para superar aquele limite. A maioria decide parar nas primeiras tentativas, cujos resultados naturalmente são negativos, dos quais então ela tira as suas conclusões. Tão logo uma primeira experimentação seja realizada sem obter um sucesso decisivo e imediato, todos sentem-se autorizados a sustentar que o Evangelho não é aplicável. Dizem então, abre aspas, experimentem, o sistema é impossível. Se não tivesse reagido defendendo-me por mim mesmo, estaria perdido. Fecha aspas. Então, coloca-se o Evangelho de lado, entre as muitas mentiras convencionais, das quais está repleta a nossa sociedade, pois julga-se ter o direito de concluir, com a prova na mão, que o Evangelho não pode ser vivido. Mas tudo isto é explicável. Ultrapassar a barreira do som, neste caso, significa chegar a pôr em funcionamento, no plano do involuído, aquelas leis próprias do evoluído. Assim como, ao se superar um dado limite de velocidade, modificam-se as leis do movimento, que deve ser conduzido então com princípios diferentes, também ao se passar do plano de vida do involuído ao do evoluído, modificam-se as leis de vida e os métodos para defendê-la. Viver, então, de acordo com a estratégia evangélica da não resistência, significa transferir as formas de movimento que se adotam nas velocidades ultrassônicas para o terreno humano da defesa de si próprio, onde se anda a pé ou pouco mais. Eis porque, na Terra, para o viandante inexperto, aqueles sistemas não funcionam, razão pela qual ele os considera inaplicáveis e até mesmo perigosos. Mas isto não quer dizer que para o viandante esperto, que conheça a técnica daqueles sistemas de movimento em velocidade ultrassônica e saiba utilizá-los, tais métodos não possam representar uma indiscutível superioridade sobre quem sabe apenas andar a pé ou pouco mais. Esta é a posição do homem evangélico, consciente das mais elevadas e poderosas leis do seu plano em face do homem comum, que as desconhece e permanece em poder das leis de seu próprio nível, menos evoluídas e, portanto, menos poderosas. Por que, então, como se poderia objetar, exigir atitudes de universitário num nível de graduação
se o mundo é feito de analfabetos a este respeito? O fato é que isto não impede que todos procurem superar os cursos inferiores para chegar à universidade, uma vez que conheçam as respectivas vantagens. Desenvolver o tema evangélico, vivendo-o de fato, é um trabalho ainda demasiado difícil para muitos alunos terrestres. Acontece com estes indivíduos a mesma coisa que aconteceria ao se entregar um aparelho radiofônico para um selvagem, o qual, depois de observá-lo por todos os lados, pensando com o seu cérebro, iria desprezá-lo por considerá-lo imprestável. Usar o Evangelho significa pôr em movimento leis complexas e forças profundas, de grande potência e de efeitos a longo prazo, e não de resultados diminutos e imediatos como os fenômenos de superfície, que são aqueles mais apreciados e melhor percebidos pelo homem comum. É assim que ele, por não perceber os outros efeitos, somente aceita aquelas atitudes cujos efeitos sejam de sua imediata utilidade. É por isso que, enquanto a maioria desiste na metade, chegando a conclusões erradas, o nosso protagonista quis continuar a experimentar o Evangelho, como deve fazer quem quer estudar um fenômeno seriamente. Tratando-se de leis complexas e forças profundas, era lógico que este estudo exigisse tempo, perseverança e, portanto, muita fé, da qual sempre deve estar munido o cientista que busca escancarar as portas do mistério. Trata-se, no fundo, da mesma fé que estabelece aquele merecimento sobre o qual se baseia o nosso direito de colher o fruto de nossos esforços. Era preciso continuar, custasse o que custasse. O que se diria do cientista que quisesse tirar conclusões das experimentações de seu laboratório apenas depois de algumas primeiras provas malogradas? Teria sido a experimentação finalizada? Teria sido ela conduzida com todas as cautelas e inteligência devidas? Assim, o nosso personagem continuou a sua pesquisa. No entanto, ele já havia determinado um resultado que, embora pequeno, era positivo, constituído pelo fato de haver seguido o Evangelho e ainda não ter sido aniquilado. Naquelas bem difíceis condições, como cordeiro entre lobos, o fato de ter sido até então pisoteado, mas não devorado, representava algo de incomum. No entanto, havia uma dúvida na mente do experimentador. Este fenômeno da salvação, que já parece milagroso, continuaria a se verificar no amanhã? Quais elementos faltavam para condicionar plenamente o desenvolvimento do fenômeno? Seria talvez parte da lógica do seu desenvolvimento este retardamento da demonstração plena da potencialidade do Evangelho? Tratava-se certamente da colocação em movimento de forças titânicas. Talvez fosse preciso um esforço proporcional, aquele em face do qual todos desistem para depois rejeitarem o Evangelho como inaplicável. Talvez fosse indispensável uma prova absoluta de fé e fidelidade, daquela coragem de quem salta de paraquedas, daquela coragem dos navegadores de mares inexplorados ou dos audazes pioneiros dos territórios desconhecidos.
Haveria algum terreno mais desconhecido que o do espírito? Seria esta prova uma indispensável condição para o fenômeno? E se assim fosse, como excluí-la a priori ao invés de aceitá-la? Todo fenômeno tem suas leis e suas condições. Também neste caso, era preciso aceitá-las. Eram necessárias estas considerações para a compreensão dos acontecimentos que estamos narrando. Visando completar a experimentação até o fim, o nosso homem fora obrigado a se adaptar numa posição de aceitação que o colocava num estado de sofrimento, cujo longo padecimento terminaria por matá-lo. Na terra, quem segue o Evangelho coloca-se, por isso, na posição de cordeiro entre os lobos e não pode, portanto, deixar de acabar como mártir, devorado por eles. E se tudo continuasse assim, o mundo venceria Cristo. Havia-se chegado ao ponto crucial do fenômeno. Seria possível a derrota do Evangelho? Se não acontecesse algum fato novo que aquele homem não tinha o poder de colocar em movimento, a doutrina de Cristo haveria demonstrado ser um engano. Em outras palavras, havia chegado o momento em que as forças do alto deviam se manifestar e entrar em ação. Isto era o que impunha a lógica do desenvolvimento do experimento, que teria falido sem essa intervenção. O experimentador, por sua vez, havia posto em ação todos os elementos que dependiam dele. Agora deviam ser movimentados todos os elementos que dependiam da outra parte. Então ele continuava observando. Assim como um astrônomo, depois de haver achado, por meio de seus cálculos, que num determinado ponto do firmamento deve existir um novo astro, e depois, utilizando um telescópio, verifica que de fato aquele astro está lá, o nosso personagem também estava observando para verificar se na realidade ocorreriam aqueles acontecimentos que os cálculos feitos com a lógica do Evangelho indicavam que deveriam ocorrer naquele momento. Deu-se então a maravilha, pois os cálculos do nosso experimentador de fenômenos espirituais no laboratório da vida demonstraram-se exatos ao serem confrontados com os fatos, tal como os cálculos daquele astrônomo que descobre uma estrela. Foi assim que aconteceu o novo e decisivo fato, pelo qual se inverteu a situação. Foi possível, então, dizer que o experimento havia tido pleno êxito, dando razão, por último, ao Evangelho, ainda que no começo tivesse parecido ser o contrário. Contra todas as aparências do momento, Cristo era verdadeiramente o mais forte e havia vencido. Acompanhemos, porém, o curso dos acontecimentos, para compreender melhor esta história no seu momento mais significativo. Independente da vontade de nosso personagem, impulsos interiores inerentes ao fenômeno chegaram certo dia ao amadurecimento e vieram então a produzir uma grande mudança, dando à sua vida um curso completamente diferente. Circunstâncias imperceptíveis e inicialmente inadvertidas agigantaram-se paulatinamente, movidas por uma espécie de força íntima, até predominarem completamente. Tratava-se de uma pura vontade de desenvolvimento, que se manifesta em pequeninos elementos materiais,
à semelhança da formação de um feto. Dirigidos, no entanto, por aquela potência interior, tal como os componentes de um feto, aqueles elementos se multiplicaram e se reforçaram conforme um plano pré-estabelecido, pré-ordenado e dirigido para fins precisos. Assim como ocorre com o feto, que nesse processo nasce completamente formado, e assim como acontece com a avalanche, onde o movimento de rolamento de uma pequena porção de neve agrega outras porções até alcançar uma massa que, dependendo do impulso interior do fenômeno, é capaz de destruir tudo ao longo de seu caminho, aquela tenacidade evangélica também amadureceu o destino daquele homem, colocando nele o seu impulso e dando assim uma direção toda própria àquele destino. Assim como as células que se agrupam ao redor das células iniciadoras da formação do feto, e como os flocos de neve que aderem à primeira porção geradora da avalanche, são atraídos e guiados pela lei do fenômeno, também no caso do nosso personagem, outros elementos foram atraídos e guiados ao redor dele, que se tornara o elemento central pelo fato de ter primeiramente superado aquela barreira ultrassônica do experimento evangélico. Estes elementos, como já explicamos, foram tomados neste movimento de forças sem nada compreenderem, pois sua forma mental não lhes permitia compreender o fenômeno. Vieram, desse modo, a ser utilizados como instrumentos cegos, postos em movimento por miragens próprias, sendo estas ilusões o único meio capaz de movimentá-los. Foi assim que eles puderam cumprir a função necessária, ainda que de forma acidental, apenas temporária, para serem eliminados tão logo tivessem cumprido a sua função. A transformação que se verificou no destino de nosso protagonista foi significativa. Ingressamos na fase mais importante da história que estamos expondo, aquela na qual o fenômeno amadurece até o ponto em que se torna indispensável a manifestação da intervenção das forças do alto, a fim de que o conflito em curso entre Cristo e o mundo seja resolvido em favor de Cristo. A modificação operada por aquelas forças foi profunda, constituindo uma verdadeira inversão. O sujeito foi lançado para longe, nos antípodas daquela sua condição, não só em relação à localização geográfica, mas também em relação a todos os hábitos da sua vida anterior. A palidez de isolamentos estagnantes e de introspecções profundas foi substituída pelo turvelinho de uma grande maratona pelo mundo, numa imprevisível aventura para buscar uma milagrosa afirmação. Aparecia bem evidente a manifestação das forças espirituais do alto, que, situadas no íntimo das coisas, manobravam tudo por dentro, no mundo das causas, gerando aquele turbilhão pelo qual, na hora madura e como efeito exterior, o nosso personagem foi tomado, sem que nada houvesse preparado ou imaginado. Ele estava desprovido de tudo, mas aquelas forças providenciaram tudo. Todos os elementos imprescindíveis foram chamados por elas e postos nas respectivas funções como instrumentos perfeitos, a fim de que, atraídos por suas miragens, realizassem as finalidades superiores para as quais, sem que o soubessem,
haviam sido chamados. Cada um, embora aparentemente perseguisse seus próprios planos, marchava enquadrado ordenadamente segundo outro plano, desconhecido por ele, tornando-se assim, sem que soubesse, colaborador involuntário de outro trabalho bem diferente. Desse modo, movida e guiada pelo alto, foi colocada em movimento a grande engrenagem, em cujo centro encontrava-se aquele pobre homem, até então bastante atormentado. Tudo isto podia parecer um conjunto de ilusões fantasmagóricas, convergentes apenas para fins temporários e particulares. Mas, atrás dessas aparências, que constituíam tudo o que o mundo percebia, estava se realizando um plano orgânico que, dirigido por aquelas forças do alto, viria a se manifestar somente mais tarde, quando os elementos convocados para efetuá-lo, após cumprirem a sua função de lançamento material, seriam repelidos por terem se tornado contraproducentes. Ia-se cumprindo assim, com plena lógica, o desenvolvimento do destino do nosso protagonista. Primeiramente, um longo e escuro período de duras provas e de maceração interior, para experimentar a sua resistência e conduzi-lo à maturação. Depois, o lançamento na arena da realidade concreta do mundo, para colher o fruto daquela preparação. Uma vez que todo o trabalho a ser efetuado havia sido transferido para esta outra fase, deviam ser estabelecidas também condições diferentes de vida, tarefa para a qual foram chamados à cena outros elementos necessários naquele momento. Eles não se conheciam um ao outro e trabalhavam para fins próprios. No entanto, se escalonavam sem que soubessem para colaborar ordenada e concatenadamente para um único fim. A maior maravilha desta fase é esta organicidade da colaboração de elementos heterogêneos, os quais, embora visando a outros fins, são mantidos, sem que o saibam, num trabalho conjunto para um mesmo fim, diferente daquele buscado por cada um, e os quais são liquidados tão logo terminem o seu trabalho. As forças do alto haviam demorado para descer, a ponto de parecer que tudo estava perdido, mas agora trabalhavam poderosamente e com sabedoria segura. Tudo corria tão bem que o nosso indivíduo acreditou ter encontrado um novo mundo, de bondade e de verdadeira amizade. Mas tratava-se de uma descida no mundo, e como pode algo terreno ser outra coisa senão uma ilusão? No entanto, embora a aparência fosse ilusória, havia por trás dela a ajuda de Deus, e esta ajuda não era ilusão. Embora a vestimenta exterior fosse apenas um disfarce aparente, o corpo contido nela era bem firme, pois fora construído por um destino amadurecido à luz do Evangelho, até se tornar agora em missão, ponto no qual as forças do alto, se não quisessem que a doutrina do Evangelho viesse a ser desmentida neste caso, deviam se manifestar com a sua intervenção. Eram estas as forças interiores que determinavam e regiam todo aquele movimento de pessoas, meios materiais e acontecimentos exteriores. O Evangelho preparava-se para dar verdadeiramente uma prova experimental da sua plena capacidade de atuação também no plano humano de nosso mundo.
É este fato o que dá valor de exemplo à história que estamos expondo, e é somente por isso que a relatamos aqui, a fim de demonstrar que, contrariamente a tudo que se crê e que se afirma, o Evangelho, como podemos provar experimentalmente com este caso, não é uma utopia irrealizável na Terra, mas, pelo contrário, é o melhor sistema de vida e deveria, por esta razão, ser preferido pelas pessoas inteligentes no seu próprio interesse. Procuremos compreender melhor a técnica usada neste caso pelas forças do alto para descerem no ambiente humano. O que mais impressiona é a observação da organicidade do método na execução do plano. Trata-se da contribuição de diversas pessoas, com temperamento, posição social e recursos materiais diferentes, cada uma perseguindo finalidades diferentes, muitas vezes desconhecendo-se uma à outra. Todas estas pessoas, no entanto, funcionam alinhadas em perfeita colaboração, seguindo sem saber e sem querer as diretrizes de um plano orgânico que não conheciam e com o qual, se o tivessem conhecido, não teriam colaborado, pois isso iria contra as suas finalidades individuais. Estas pessoas apareciam em cena no momento certo para executar o trabalho particular a elas designado e desaparecer em seguida, tão logo a sua presença se tornasse inútil aos fins do plano geral. A observação destes fatos não poderia conduzir senão à conclusão de que seria impossível aceitar como causa de um desenvolvimento tão ordenado do fenômeno o acaso ou a vontade dos elementos que nele trabalhavam. O plano era vasto e complexo, diferente daquele em que os executantes acreditavam, sendo desconhecido não só por eles, mas também pelo seu principal ator, o nosso protagonista, que sem programar nada, apenas corria atrás dos acontecimentos, como se fosse arrastado por eles. Quem então dirigia tudo? Quando alguém encontra diante de si um efeito, deve presumir que este efeito derive de uma causa, e que esta causa seja da mesma natureza e qualidade do efeito. Neste caso, a causa devia ser inteligente, e uma vez que ela não podia se encontrar na terra, era preciso procurá-la alhures. Ora, uma causa de natureza assim inteligente não podia ser encontrada em outro lugar senão no mundo espiritual. E como já demonstramos antes, estava na lógica de todo um sistema de forças que neste momento as forças dos mundos superiores deveriam se manifestar e se tornar ativas no plano da vida humana. Assim, tudo se torna claro, pois tudo acontecia conforme a lógica das teorias desenvolvidas anteriormente, que encontram plena confirmação nos fatos. Para aqueles céticos irredutíveis, poderemos dizer apenas que os fatos são estes aqui expostos. Se não existe outra hipótese a não ser esta, que é a única capaz de explicá-los, então teremos de aceitá-la, a não ser que renunciemos à compreensão. Pode ser que outros consigam descobrir outra hipótese aceitável, mas nós não conseguimos encontrá-la. O fato de que tão diversos elementos, rivais entre si, com tendência natural de se elidirem e não de colaborarem,
levados pela própria natureza do seu plano biológico, a lutar, sobretudo, para vencer um ao outro como elementos antagônicos, venham a agir e funcionar organicamente, conforme um plano único, ignorado por eles, não pode ser explicado senão com a presença de uma força diretora que se sobreponha a todos eles para coordenar seus movimentos. E se não é possível encontrar esta força na Terra, só nos resta procurá-la em outros ambientes, como já vimos. Há, no entanto, outro fato que é preciso levar em conta. Tratando-se da descida na Terra de forças espirituais de mundos superiores, era inevitável que se verificasse o choque entre formas mentais e métodos de vida diferentes, como estudamos anteriormente. E essa hipótese é confirmada pelo fato de que este choque verificou-se efetivamente. As forças espirituais dirigiam tudo do alto, mas a sua atuação dava-se no terreno do mundo. O fenômeno desenvolvia-se entre dois planos de vida, que buscavam suprimir um ao outro. O nosso protagonista achava-se no meio desse embate e devia suportar o choque. Avizinhando-se dos próprios semelhantes de braços abertos com o método evangélico, ele devia se encontrar com o método egocêntrico e separatista do mundo, feito de inimizades e lutas. Para ele, a grande modificação havia ocorrido em idade avançada, pois ela não poderia ter chegado senão como conclusão de uma longa experimentação evangélica. O seu passado havia sido longo e doloroso. Sofrer e resistir é um trabalho pesado, e isso o estava cansando. Por isso ele acreditava que a sua fadiga estivesse concluída. Certamente o alto havia se movido, mas que longa e profunda maceração! Nosso protagonista tinha desejado verdadeiramente, com fatos e não com palavras, viver o Evangelho. Ele tinha ido, armado apenas de bondade, ao encontro do próximo, embora todos presumissem que ele devesse ir armado para o ataque e a defesa. Esta é a presunção tácita, escondida, mas sempre presente em qualquer povo, religião, regime político ou classe social como substância da realidade da vida. Esta era a razão pela qual, no terreno humano, nada mais lhe restava senão ser derrotado. Nossa sociedade considera ilícita a antropofagia. Porém, se isso fosse admitido e se o homem evangélico fosse considerado comestível e saboroso, ela prontamente o devoraria, o que, no entanto, acaba sendo feito por ela de outra maneira, tirando dele tudo o que lhe pode ser de alguma utilidade, colocando-lhe a pecha de inepto e o deixando pobre e nu, despojado de tudo. Neste mundo, este é o final lógico do homem evangélico. Fala-se de caridade e de beneficência, mas num ambiente como o do nosso mundo, qual o real significado que poderão assumir em muitos casos estas palavras? Beneficência, grande virtude e, como todas as virtudes, um nobre sacrifício, que por isso é melhor reservar aos outros para que eles deem a nós e assim possamos cumprir o santo trabalho de colocar sobre os ombros dos outros, para o bem deles, o seu sacrifício em lugar do nosso.
Nasce desse modo a nobre polêmica de exigir antes do próximo do que de si mesmos essa tão gloriosa virtude. E quando se pratica a beneficência, toma-se para si uma boa parte da respectiva glória na terra e um bom merecimento no céu. Mas e quanto aos beneficiados? Bem, no final das contas, há de existir também os beneficiados, uma vez que é em nome deles que tudo é feito e tudo se justifica. Se essa não fosse a substância das coisas, não se explicaria como a beneficência tenha se difundido em tantos países do mundo. Ela é proclamada em altos brados, pedindo a generosidade dos outros, que são compensados com a glória de havê-la praticado. O esforço da coleta é sempre feito com o máximo desinteresse, sacrificando-se pelo ideal. É uma verdadeira organização científica da caridade, que desse modo pode também chegar ao seu destino e ajudar os pobres. Mas o que os pobres representam de fato na lógica do mundo, senão aqueles vencidos na vida? E o que podem eles exigir de um mundo onde impera a lei da luta e onde a vida pertence somente ao mais forte? Numa sociedade onde domina a forma mental do egocentrismo, como se pode pretender que esta lei se transforme de repente naquela lei de altruísmo, que é lei de outros planos de vida? Quando, num ambiente dessa natureza, aparece o homem evangélico desejando se destacar das riquezas, ele não precisa realizar nenhum ato heróico para alcançar o seu ideal. Não há nenhuma necessidade de atos clamorosos adequados à encenação da grande virtude da pobreza. Para o homem evangélico, não é necessário que ele faça a sua própria expoliação. Basta distrair-se um momento na luta pela sua defesa, deixando a porta um pouco aberta para que o próximo entre e imediatamente, pelo fato de não encontrar as comuns barreiras defensivas, disponha-se a efetivar a expoliação. Desse modo, para alcançar a pobreza evangélica, não há necessidade da clássica doação, daquele grande gesto visível e do circuito de méritos gloriosos com os quais o sacrifício é pago em grande parte. As maiores expoliações podem ocorrer na sombra, em meio à luta universal para agarrar tudo, sem glórias nem merecimento, muito pelo contrário, com a impiedosa condenação de incapacidade. Esta é a história do nosso homem. Ele não havia tido necessidade de cumprir qualquer gesto de doação para se encontrar evangelicamente pobre. Isto havia sido providenciado pelo seu próximo, que ele devia amar como a si mesmo e que o havia empobrecido. Ele fora rico, mas havia sido dominado pelo trabalho conceitual, inerente à sua missão, que lhe tomava a maior parte do seu tempo e de suas energias. Não lhe sobravam nem tempo nem força, embora isto fosse o que ele mais necessitava para realizar o principal trabalho deste mundo, que é lutar e se defender. E parece que na Terra, pelo menos assim aconteceu no seu caso, confiar tal trabalho a alguém que não a si próprio significa acabar perdendo tudo. Assim, por não poder se defender, ele havia perdido tudo, sem fazer jus à glória do mundo que observa e sem a gratidão dos beneficiados,
que recebem. No Evangelho, Cristo disse a um rico, abre aspas, se quiseres ser perfeito, vá e vende tudo, fecha aspas. Mas em nosso mundo não há necessidade de vender e doar, pois tão logo sejam abandonadas as defesas, nunca falta quem prontamente deseje nos tornar pobres, perfeitos como quer o Evangelho, sem necessidade de nos despirmos de nada. Que coisa estranha é um homem evangélico em nosso mundo. Como é possível? Será que se trata de um doente mental? Assim era julgado o nosso personagem, o que somente no melhor caso sucedia com um sentido de compaixão. Mas, conforme a lei do plano biológico humano, um tolo que não sabe ao menos se defender não merece compaixão, mas sim condenação e castigo. Esta é a justiça da terra, segundo a qual o débil deve ser eliminado por ter se deixado vencer. Esta é a triste história que estamos narrando aqui, uma história que já tinha sido longa e penosa, e cuja atual modificação havia levado o seu protagonista, cansado demais de tudo, a acreditar que ela tivesse terminado. Distanciando-se do seu velho mundo para ingressar naquele novo mundo, ele acreditara que tudo mudaria e que encontraria sinceridade nos homens, diferentemente daqueles que encontrara até então. No entanto, viu que tudo tendia a continuar como antes. O nosso sujeito saíra sangrando de uma espoliação feroz e já havia sido bastante esfolado para poder suportar outro sofrimento igual. Desta vez, se o jogo continuasse, o homem evangélico seria aniquilado. A experimentação havia chegado a um ponto crítico, além do qual não podia se prolongar sem que o êxito viesse a ser comprometido, com a consequente negação dos princípios já mencionados. Não era mais possível esperar. As forças superiores não podiam mais retardar a sua intervenção. Uma ulterior dilatação significaria a sua derrota e a vitória do mundo. Havia chegado, mais uma vez, a hora em que as forças do alto deviam se manifestar em forma concreta, de ação no plano da matéria, pois caso, com a sua intervenção, elas não salvassem aquele indefeso dos lobos ferozes, elas ficariam vencidas e o Evangelho cairia em erro. Se aquele homem tivesse morrido por haver desejado viver o Evangelho, isto demonstraria que o Evangelho constituía um engano e que seriam inverídicas aquelas suas palavras. Abre aspas, procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Fecha aspas. Assim, os novos lobos, desconhecendo os resultados aos quais suas ações conduziam, também foram, embora não desejassem, instrumentos de uma milagrosa revolução do experimento em sentido positivo, em favor do Evangelho, pois foi justamente o seu ataque que, tornando indispensável agora uma intervenção, obrigou as forças do alto a descerem e agirem. Final do capítulo 6.